Olá, Roraima, tudo bem? Eu sou Leôncio Monteiro e estou chegando por aqui para você no nosso horário de sempre, às 5 da tarde de toda quinta-feira, aqui no nosso Papo M3 Realidades Políticas. E que realidade política, hein? Olha, nós temos um cenário não apenas instável, mas também altamente controverso no nosso estado. Tudo isso depois do que nós achamos, segundo a análise de diversos cientistas políticos, que seria um ponto de apaziguamento, né, que seria uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no caso do ex-governador Antônio Denário e de seu vice Edilson Damião. Depois disso, uma série de acontecimentos deixaram ainda mais instável o cenário político no estado de Roraima. E justamente por causa dessa instabilidade, no dia de hoje, nós teremos aquela nossa conversa a dois, daqui nossa equipe e aí do outro lado você, para fazermos uma análise sobre esse cenário. E por que isso? Porque as coisas estão tão indefinidas que é possível que logo após o início dessa nossa conversa já tenhamos decisões judiciais que modificam o cenário diametralmente. Então, nesse sentido, nós decidimos esperar uma definição concreta, firmada pela Justiça, para que retomemos o nosso ciclo de conversas e de entrevistas com os nossos convidados. Enquanto isso, a gente conversa aqui um pouco sobre esse cenário que se abate sobre o estado de Roraima. Vamos fazer uma leve retrospectiva de tudo que aconteceu. A situação começa com a eleição de Antônio Denário e Edilson Damião lá em 2022. Né? Esse período é um período para a reeleição de Antônio Denário. Ele é reeleito em primeiro turno, uma marca histórica, com uma ampla votação e uma altíssima popularidade. 53% dos votos são depositados em favor de Antônio Denário, mas a partir daí inicia-se um processo de judicialização das eleições. A chapa que não foi vitoriosa, composta por Tereza Surita e Edil Lopes, ajuiza uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, pedindo a cassação da chapa, isso lá em agosto de 2023. O TRE determina, então, por maioria, a cassação da chapa de Antônio Denário por suposta compra de votos por meio de programas sociais do estado de Roraima, além de outras citações, como, por exemplo, a utilização da máquina pública para a autopromoção e repasses de verbas supostamente intempestivas para municípios do interior do estado com a justificativa de condições de calamidade. Na sequência, então, essa decisão, após ser tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, é imediatamente, por meio de recurso, remetida ao Tribunal Superior Eleitoral. Recurso da chapa Edilson Damião e Antônio Denário. Né? Na sequência, então, enquanto este processo era remetido para o TSE, houve um segundo julgamento, lá em dezembro de 2023, aqui no TRE, um segundo processo envolvendo o programa Morar Melhor. Processo no qual Antônio Denário também foi condenado, né, a chapa Denário e Damião também foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, e o processo foi o mesmo. Após o trâmite aqui, recurso encaminhado ao TSE. A terceira cassação acontece em janeiro de 2024, o TRE julga mais uma ação determinando a cassação da chapa. O foco agora era justamente o repasse aos municípios. Essa situação, como um todo, chega ao Tribunal Superior Eleitoral e por lá a morosidade judicial acaba entrando em cena. O que acontece? Esse trâmite se inicia lá em 2024, o processo de julgamento. A ministra, à época relatora, a ministra que tinha cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, hoje presidido pelo ministro Nunes Marques, mas na época o TSE era presidido pela ministra Carmen Lúcia e quem era a relatora do caso era a ministra Isabel Galotti. A ministra Isabel Galotti, então, no primeiro julgamento, traz a leitura do seu voto e depois de ouvir, né, as defesas, a acusação e a defesa, a ministra lê o relatório inicial e o julgamento é suspenso. Suspenso até o ano de 2025, quando esse julgamento é retomado. Ele é retomado,
A ministra Isabel Galotti traz o seu voto pela condenação de Antônio Denário e Edilson Damião, sendo que Antônio Denário apenas perde os direitos políticos, enquanto Edilson Damião deixa o cargo, mas permanece com os direitos políticos preservados. Todo esse trâmite que se inicia lá em 2024 segue até abril de 2026. Veja, o processo de julgamento iniciou em agosto de 2024 e seguiu na Justiça até abril de 2026, quando, depois de diversos pedidos de vista, a ministra Isabel Galotti trouxe seu voto, o ministro André Mendonça pediu vistas, devolveu as vistas, o ministro Nunes Marques, depois da devolução das vistas de André Mendonça, pediu vistas também. Após o pedido de vistas e sua devolução, já com o voto, Nunes Marques trouxe uma inovação, que foi a ideia de que Edilson Damião deveria permanecer no cargo, porque não teria participado, não tinha ativa ação no governo para participar do que foi reputado como ação criminosa, delitiva dentro do direito eleitoral. Na sequência, então, depois da devolução desse voto vistas, a ministra, uma outra integrante do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Estela Aranha, fez o seu também pedido de vistas, esse bem mais curto, os outros usaram os 30 dias mais os 30 dias de prorrogação, 60 dias cada um, e a ministra Estela Aranha devolveu suas vistas em poucos dias após a solicitação. Devolvendo essas vistas, então, já tivemos a retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral de toda a ação que envolvia a chapa Antônio Denário e Edilson Damião. Isso em abril de 2026, numa ação que começara em 2023 aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Depois da decisão do TSE, publicação e informação ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Edilson Damião, que era o governador, isso porque Antônio Denário se desincompatibilizou visando concorrer ao Senado nas eleições de outubro. Edilson Damião, que era agora governador, deixa o mandato para que assuma temporariamente Soldado Sampaio, o então presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Soldado Sampaio vai ao Palácio Senador Hélio Campos para governar o Estado nesse período, para a convocação de novas eleições, e assume seu lugar na presidência da Casa o deputado Jorge Everton. O suplente de Soldado Sampaio assume sua vaga na Casa Legislativa e, aparentemente, a situação política de Roraima teria se estabilizado. Não foi assim. Olhando o cenário como um todo, a situação continuou se desenrolando. Sampaio, então, já anuncia no seu discurso de posse que concorrerá na eleição suplementar ao cargo de governador do Estado. Do outro lado, surge uma chapa que é composta por algumas lideranças que buscam a defesa de suas pautas, em especial no âmbito dos direitos dos trabalhadores. Essa é encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, tendo como principal nome, despontando, a professora Antônia Pedrosa. E mais à frente, a chapa composta pelo PL e posteriormente seus aliados e partidos que decidiram apoiar essa candidatura, escolhe o nome de Arthur Henrique. Isso com base em decisão do Tribunal Superior Eleitoral remetida ao TRE. O TRE já tinha emitido uma resolução de como o processo eleitoral aconteceria, estabeleceu um prazo para a realização das convenções, as convenções entre 12 e 22 do mês de maio, e dentro deste prazo, então, o TRE estabeleceu que era preciso se desincompatibilizar de seus cargos públicos no Executivo, todos os pretensos candidatos, até 24 horas após a realização do evento das convenções. E assim aconteceu. A Antônia Pedrosa se desincompatibilizou 24 horas após a realização de suas convenções. Arthur Henrique tinha se desincompatibilizado no dia 2 de abril. Então, até o presente cenário, tudo estava correndo bem. Depois da formalização dos nomes, iniciou-se o processo de campanha eleitoral, mas ainda sob júdice. Uma ação foi remetida ao Tribunal Superior Eleitoral e depois ao STF. No STF, sob relatoria do ministro Flávio Dino, a ação pedia a suspensão da eleição
e se a suspensão não fosse aceita, que se respeitasse o prazo previsto em lei de 6 meses, 4 meses ou 3 meses para a desincompatibilização destes pretensos candidatos na eleição suplementar. Isso porque a lei eleitoral já estabelece esses prazos, 6 meses, 3 meses ou 4 meses para a desincompatibilização desses servidores do Poder Executivo na hora de concorrer a eleições executivas. Então, é uma tecnicidade jurídica. O ministro demorou alguns dias para definir o seu pensamento e formular o seu voto, e no finalzinho, na verdade, da manhã da quarta-feira, o ministro decidiu exarar seu voto, o seu relatório inicial, e mudou completamente o cenário da eleição aqui no estado de Roraima. Isso porque a decisão de Flávio Dino, remetida ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, definia que as eleições deveriam acontecer, foi então indeferido o pedido de não realização das eleições, mas foi deferida a solicitação de obediência aos prazos previstos em lei. Repetindo para você, aqueles prazos de 6 meses, 4 meses ou 3 meses de desincompatibilização para então concorrer às eleições. É um período de transição aí da saída do cargo para a concorrência durante o período eleitoral, isso porque, segundo a perspectiva do legislador, isso faria com que aquele camarada que está numa atividade no Poder Executivo não utilize do seu cargo para se promover antes do período eleitoral. Então, o ministro Flávio Dino remete essa decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e nós temos um cenário completamente diferente. Isso porque Soldado Sampaio pode concorrer sem nenhuma restrição, sem necessidade de desincompatibilização. Ele está no cargo em exercício, não concorre à reeleição, concorre para governar o Estado até o dia 5 de janeiro de 2027. Apenas um mandato tampão. Em contrapartida, o ex-prefeito da capital, Arthur Henrique, se desincompatibilizou no dia 2 de abril. De 2 de abril a 21 de junho, não tem o prazo mínimo de 3 meses. Então, Arthur Henrique torna-se inviável para esse período eleitoral suplementar, por decisão do ministro Flávio Dino, e a professora Antônia Pedrosa, que também se desincompatibilizou já dentro do mês de maio, não tem condições, dentro desses prazos estabelecidos por lei que Flávio Dino exigiu que o TRE utilize, condições alguma de concorrer nas eleições. Então, no cenário atual, até o presente momento, o que temos é uma decisão que modificou todo o cenário, deixando apenas Soldado Sampaio como o candidato viável para as eleições. Óbvio que há toda uma questão de ajuizamento e tentativa de reversão da decisão do ministro Flávio Dino. Isso compete a questões judiciais e às defesas dos respectivos candidatos, ajuizando ações no Supremo Tribunal Federal. E do outro lado, o Soldado Sampaio segue com sua campanha para concorrer ao governo do estado de Roraima. Isso porque eu nem citei as alianças, muitas vezes imprevisíveis, que aconteceram entre esses candidatos, como, por exemplo, Antônio Denário apoiando Arthur Henrique, que sempre foi muito vinculado à ex-prefeita Tereza Surita, ao ex-senador Romero Jucá, e o ex-senador Romero Jucá e a ex-prefeita Tereza Surita do outro lado da eleição, apoiando o candidato governador em exercício, Soldado Sampaio. É um cenário muito imprevisível e muito indefinido, e nós estamos a menos de um mês da eleição suplementar. Mas é o cenário que o estado de Roraima vive, e por isso mesmo nós estamos por aqui todas as quintas-feiras para conversarmos um pouco mais sobre esse cenário e sobre as modificações que estão acontecendo nele. Eu te agradeço pela companhia até o presente momento, te convido a curtir esse vídeo, seguir o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube aqui, e também nas outras redes sociais. E você já sabe, todas as quintas-feiras, a partir das 5 da tarde, nós estamos por aqui falando desse papo que é tão da nossa realidade. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira, quem sabe com um cenário mais definido aqui no estado de Roraima. Tchau, tchau.